Se tu trabalha com programação e sente que está sempre cansado, desmotivado, com ansiedade em relação a prazos de entrega, uma coisa assim, talvez esse vídeo pode te ajudar. Nesse vídeo eu quero compartilhar algumas dicas em relação a como que eu faço para evitar o burnout na área, que podem ser úteis para vocês dependendo da situação que vocês estão passando no trabalho. E que com essas dicas vocês consigam continuar evoluindo na carreira sem que tenha um impacto negativo na saúde mental de vocês. Então eu queria começar o vídeo falando um pouco em relação a dar uma introdução o que seria burnout. Bom, burnout é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que basicamente classifica como se um estresse crônico causada pelo trabalho. E isso acontece muito na nossa área de programação e na área de tecnologia no geral, porque geralmente a gente está sempre lidando com prazos meio apertados de entregas, a pressão constante para entregar, de resolver bugs urgentes, essas coisas assim. E alguns sinais que tu pode estar sofrendo com isso seriam algumas coisas, por exemplo, seria aquela questão de exaustão mental constante, aquele negócio de, sabe, tu não consegue, depois do trabalho, fazer absolutamente nada sem ser ficar no celular, scrollando o TikTok ou Reels do Instagram, por exemplo. Ou aquele sentimento de nada que tu faz é suficiente, porque, sabe, tu tá sempre sendo cobrado por alguma coisa. Também há uma ansiedade meio generalizada em relação a coisas do trabalho, a ponto de, por exemplo, tu pensa sobre o trabalho, tu já começa a ficar estressado, assim, teu corpo fisicamente começa a ficar estressado, sabe? E também é bem comum aqueles problemas de sono também, né? De insônia, problemas de sono no geral, de perda da qualidade do sono. Então é realmente uma parada bem séria e que, independendo de alguns casos, pode prejudicar completamente a carreira de alguém, de atrasar ou, às vezes, um acontecimento de burnout, assim, um estopim, pode ser meio que gatilho para a pessoa literalmente largar toda a carreira dela por causa disso. Então eu quero dar algumas dicas de como que eu faço para evitar sofrer com esse problema e meio que guiar minha carreira pensando na longevidade no longo prazo. Bom, a primeira dica que eu tenho é em relação a ter um limite claro ou meio que uma diferenciação clara da tua vida pessoal com o trabalho. Eu acho que é bom evitar trabalhar fora do teu expediente, por exemplo. Idealmente, tu ter meio que uma rotina fixa de começo e fim do teu trabalho e realmente tu seguir ela. Principalmente nos casos de que tu trabalha home office, que é o meu caso, por exemplo, onde eu tenho um horário flexível, então eu posso trabalhar a hora que eu quiser e, sabe, mas eu também me forço a tentar ter uma mínima rotina estruturada para conseguir realmente delimitar quando que começa o meu trabalho, quando que termina o trabalho e quando que eu posso fazer minhas coisas. E depois desse horário, eu aconselharia tentar evitar pensar em coisas relacionadas ao trabalho. Eu sei que na nossa situação é um pouco difícil, porque a gente leva os problemas do trabalho na nossa cabeça, então é normal a gente estar pensando em coisas do trabalho fora do trabalho. Por exemplo, é uma situação bem normal de eu estar na academia e estar pensando em alguma coisa, de algum bug que eu estava travado, alguma coisa assim. Sabe, é normal, mas eu tento me policiar para isso não acontecer de forma frequente. A outra dica que eu tenho é em relação a aprender a dizer não. Eu acho que isso é muito importante, não só para a área profissional, mas para vida pessoal mesmo. É muito importante tu ter a capacidade de falar não. Eu sei que isso parece um pouco difícil, principalmente no começo da área, onde tu tá tentando se provar, tu tá com medo de, sabe, de ser demitido, alguma coisa assim, mas eu acho que é muito importante tu conseguir, pelo menos, demonstrar o limite do que é capaz de ser feito ou não, por exemplo. Então, nesse caso, seriam recusar em fazer tarefas com prazos irrealistas, deixar bem claro para a gestão, por exemplo, que não é possível o que eles estão querendo, enfim, deixar meio que simplesmente não aceitar o que eles estão mandando. Eu sei que essa questão é um pouco fora do nosso controle também, algumas coisas, em relação, por exemplo, a prazos, coisas assim, mas eu acho que essa questão de, pelo menos, tu deixar claro a questão do limite do que é possível ou não, o que é factível ou não, vai servir para simplesmente te ajudar a tu não se sobrecarregar. Acho que seria isso.
Mas, de novo, essa questão da comunicação com a liderança e a equipe é uma coisa que está um pouco fora do nosso controle. Então, no fim, tu tem que fazer o que tu consegue controlar e eras isso. E também outra coisa que eu também aconselharia seria a questão de não assumir responsabilidades que não são tuas. Principalmente se tu já está sobrecarregado. Tu tem que se colocar em prioridade. Então, dependendo, eu sei que é bom até no começo da carreira, por exemplo, tu assumir mais responsabilidade para meio que mostrar serviço, né? Mas se tu tá chegando num ponto onde tu não tá conseguindo lidar com isso, acho que é bom tu tirar um pouco o pé no freio e, sabe, não tentar abraçar todos os problemas e ser uma mãe no projeto, entende? Outra dica que pode ser útil para algumas pessoas é ter alguns hobbies fora de tecnologia. Eu não acho que é obrigatório, mas eu acho que dependendo de como tu lida com tecnologia no geral, pode ser bem útil e muito bom para tua saúde mental, tu simplesmente ter algum tempo, alguma atividade que simplesmente te faça não ter nenhuma tela, sabe? Não ser uma atividade que depende de assistir alguma coisa, estar no celular, alguma coisa assim. Eu acho que esse ponto é muito importante, principalmente se tu trabalha home office, que é o meu caso, onde, sabe, pelo menos se eu deixar na minha zona de conforto, eu consigo ficar horas na frente do PC e se eu não tivesse nenhuma atividade que não fosse envolvendo o PC, eu poderia ficar, tipo, trancado em casa por vários dias, sabe? No meu caso, esse hobby é academia. Eu não é uma coisa que, sabe, eu gosto de fazer, mas é uma coisa que é meio que uma responsabilidade comigo mesmo. Então, por todos os benefícios que tem a questão da academia, eu faço academia. Também quero o shape inexplicável, então é outro objetivo. Então, são vários pontos positivos que acabou me levando para academia, mas não precisa ser academia necessariamente, pode ser qualquer coisa que não envolva telas. Tem muita gente que tem esse problema de, depois que trabalha 8 horas com programação, por exemplo, no trabalho normal, ela não consegue, por exemplo, sei lá, jogar alguma coisa, sabe? Ela só quer, sei lá, se desligar completamente. Eu, pessoalmente, não sofro com isso, eu consigo simplesmente mudar o ambiente, reiniciar o PC e abrir Steam, bater uma gameplay de alguma coisinha, pra mim é tranquilo isso. Mas, de novo, isso é muito da pessoa, né? Bom, e a última dica que eu tenho é em questão a reavaliar o teu ambiente de trabalho, o teu trabalho no geral, em questão de ambiente, no sentido de a forma que tu está trabalhando, se é remoto, híbrido ou presencial, por exemplo, a empresa que tu está trabalhando, porque grande parte dos problemas que a gente está tendo no trabalho, elas podem ser resolvidos simplesmente tu trocando de empresa, porque a gente tem que entender que a maioria das empresas é uma bosta para trabalhar. Então, sabe, às vezes tu não tá com o teu problema de burnout, entre aspas, seria resolvido só trocando de empresa para uma empresa mais leve. Então, também considere isso. Mas, por exemplo, se tu tá se sentindo muito trancado em casa porque tu tá trabalhando no home office, talvez começar a procurar um emprego que seja híbrido, talvez tu se adapte melhor. Ou se tu tá presencial, não aguenta mais perder 3 horas do trânsito, tenta pegar uma coisa híbrida, enfim, vice-versa. Sabe? E tentar mudar o teu ambiente de trabalho, a tua realidade do trabalho. Outra coisa também em relação a trocar de empresa é que talvez mudar para uma empresa que tem um produto que te interesse mais, vai ser mais fácil para tu manter motivação no trabalho, por exemplo. Então, vai ser mais agradável o trabalho quando tu trabalha um produto que tu se identifica, por exemplo. Eu, pessoalmente, não ligo muito para isso. Para mim, a grande prioridade é a questão do home office e do dinheiro. Mas, sabe, tem gente que se importa com a questão do produto que está trabalhando. Bom, eu acho que é importante tu entender que a tua vida não pode girar em torno do trabalho. O trabalho deveria ser uma ferramenta que te possibilita ter uma vida que tu deseja, digamos assim, tipo, uma vida que te faça feliz. Então, a minha dica final mesmo é realmente evite deixar o trabalho ser o ponto principal da tua vida, sabe? De se identificar como um programador, como se fosse a coisa mais significativa da tua vida. Eu acho que isso é um erro de muita gente faz, de deixar com que o trabalho seja meio que a bússola que guia literalmente todas as decisões dela. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo, é isso que eu tinha para falar sobre o assunto. E agora eu vou deixar outro vídeo relacionado à carreira de programação, caso seja do teu interesse. Eu vou ficando por aqui, valeu!